Meus amigos, minhas amigas, doutoras, doutores, amantes do direito, você que é um apaixonado pelo direito, você está no podcast correto, Fazendo Direito, o podcast para quem é amante do direito. Hoje eu estou com ela aqui, ela é formada pela PUC de São Paulo, ela é pós-graduada em Direito Digital, ela é certificada pela Associação Internacional de Privacidade. Eu estou aqui para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com uma advogada muito nova, mas que tem um amplo conhecimento sobre o assunto. Trabalha na iniciativa privada com a advogada doutora Bianca Alves Batista. Doutora Bianca, é um prazer enorme ter você aqui, uma felicidade ter você que tão nova, já tem um conhecimento tão grande sobre o assunto, é uma pessoa que eu fiz questão de trazer aqui, que é para mostrar para o jovem advogado que você, ainda muito jovem, pode começar a se destacar, você pode começar a se especializar em uma determinada área, e a doutora Bianca é um exemplo disso. Olha, não depois dessa apresentação... Nem como te agradecer. Não sei nem o que dizer, fico até sem graça, mas estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente falar de um assunto que eu adoro, sou apaixonada, que é a privacidade e proteção de dados. Então, não poderia estar em companhia melhor, num espaço mais legal para falar sobre isso do que aqui com você no Fazendo Direito. Me diz uma coisa, doutora Bianca, como que você foi parar no direito? Como que entrou o direito na sua vida? Já era algo que você queria desde pequena? É algo que veio na adolescência? É algo que na hora de você, olha, eu vou prestar faculdade, eu vou fazer direito? Como que o direito entrou na sua vida? Seu pai e sua mãe são da área do direito? Não são da área do direito? Você está abrindo esse caminho na família? Conta um pouquinho pra gente. Então, meu pai e minha mãe, eles não têm formação superior. Então, eu sou a primeira pessoa ali do meu ciclo mais próximo familiar a me formar no ensino superior. Nossa, que bacana. E o direito, ele não foi uma escolha que eu tive desde criança, assim, não... Acho que quando eu era criança eu quis ser de tudo um pouco, quis ser veterinária, porque eu adorava bicho. Professora. Eu quis ser tudo, né? Até estilista. Eu acho que o direito, ele veio quando eu já estava um pouco mais madura, prestes a fazer mesmo o vestibular. Acho que muito por conta da questão social da profissão, acho que isso me pegou um pouco. Bacana. E também por conta da tradição, acho, da profissão. Então, eu tinha muita vontade de me formar, assim, de maneira a mudar mesmo a realidade da minha família. Então, o direito, ele foi a grande ferramenta que eu encontrei para fazer isso, assim, ajudar outras pessoas e também transformar ali a realidade da minha família. Nossa, que show de bola. Fala pra mim, você se formou na faculdade e tal, e aí como que você foi parar, como que caiu a Lei Geral de Proteção de Dados na sua vida, como que você foi na iniciativa privada, você já buscou isso na faculdade, já foi um tema da faculdade, ou foi um caminho natural dentro da sua profissionalização e você foi parar na Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje é o que você domina aí de uma forma muito ampla. Como que você foi parar nesse caminho? No começo da faculdade, eu não trabalhei com direito direto. Acho que durante ali os 2 primeiros anos, eu trabalhava numa agência de eventos corporativos. E aí, eu acho que foi aí que... Não tinha nada a ver com direito. Nada a ver com direito. Eu gostava muito, tinha a ver com um curso técnico que eu fiz de multimídia. Então, aprendi fotografia, design, cheguei a cogitar fazer publicidade. E aí foi nesse ambiente que eu me apaixonei, acho que pelo universo corporativo. Dentro desse período eu fui trabalhar numa enorme empresa de cosméticos, trabalhei ali durante um mês mais ou menos lá dentro como terceirizada, e aí eu me apaixonei, assim, me encantei por como funciona a estrutura de uma grande empresa. E aí a partir dali eu comecei a me interessar. A partir do 3º ano, eu até testei, experimentei. Eu acho que é muito importante quando a gente tá na faculdade, a gente experimentar, né? Claro, é o momento, né? Exatamente. Ali você pode errar.
Você não pode errar Exato. depois, né? Então, eu cheguei a trabalhar em escritório, cheguei a pensar em estudar para concurso, até cheguei a fazer algumas provas. E aí eu fui experimentando, mas eu me encontrei mesmo quando eu fui fazer o meu primeiro estágio numa grande empresa Você pode falar onde no foi, não? departamento jurídico. Foi na Raizen, que Tá. é uma empresa gigante Gigantesca, de né? combustíveis. Hoje Explica uma para quem empresa não de energia. sabe, a Raiz é uma empresa enorme de combustíveis e aí está representada por várias marcas que a gente Que a gente conhece no dia a dia, conhece. né? Pode falar, não tem Como nenhum a Shell, por problema. A exemplo. Shell, por exemplo. Exato. A Cosan, que tem ali o foco no açúcar, né? Então eu trabalhei muito ali na Raizen com a questão de ambiental, de regulatório, administrativo, então Parte consultiva. consultiva. Foi ali que eu descobri que eu não gostava muito do contencioso, mas gostava muito do consultivo. Eu acho que eu descobri ali que o meu perfil seria mais consultivo mesmo do que contencioso. Você saiu da Raiz para a empresa que você está hoje ou você teve alguma outra empresa no meio? Exatamente, saí da Raizen, fiquei 2 anos lá, e aí saí da Raizen direto para essa empresa que eu trabalho hoje, que é a Único, que é uma empresa de tecnologia brasileira que é líder em identidade digital. Ah, que legal. Muito legal. Eu amo trabalhar lá. Adoro o que eu faço. Eu acho que a cultura da empresa é até legal de falar isso para os advogados, assim, para quem está começando na profissão, para os estudantes de direito. É uma empresa com uma cultura de muita inovação. Então, a gente tem ali vários valores que talvez a gente não veja em outros ambientes em que a gente costuma trabalhar quando faz direito, em escritórios ou até nos tribunais. A gente tem um ambiente mais descentralizado, uma coisa menos. Mais inovadora, mais criativa, menos É legal você quadrada. falar isso, por quê? Porque às vezes não, 99% assim, você estudou direito, parece que assim, obrigatoriamente você tem que ser um advogado e que vai trabalhar ali no dia a dia forense, ou então você vai prestar um concurso público. Mas esse foco na iniciativa privada é um foco muito pequeno dentro da faculdade, né? E você percebe que é um campo enorme, né? Gigante. Amplo, enorme. E a doutora Bianca, por exemplo, trabalha na parte consultiva, quer dizer, é um campo que você que está estudando direito, você tem que começar a ter um olhar, abrir o horizonte, né? Olha, Com certeza. não tem que ser ou um advogado, ou um promotor, ou um juiz, ou um delegado. Não, eu posso ser um advogado e trabalhar na área consultiva, dentro da iniciativa privada, por exemplo. Com certeza. Eu me encontrei muito trabalhando no ambiente corporativo e acaba que você tem que desenvolver skills ali que o advogado que trabalha nessas outras áreas não desenvolve. Então, é realmente uma outra perspectiva de uma mesma profissão. Então, é mais uma possibilidade, o direito é muito amplo, mas é mais uma possibilidade que a gente tem que a gente realmente na faculdade não é muito apresentado, eu acho. Exatamente. Mas é muito legal, porque você tem que entender o negócio da empresa. Eu acho que é diferente, por exemplo, você contratar um escritório para representar uma dor da sua empresa e você contar com seu advogado interno para aquilo. Perfeito. Seu advogado interno conhece a sua empresa muito melhor do que um consultor externo, por exemplo, ou um escritório. Então, acho que você estando dentro da operação, dentro do negócio, você aprende, vive aquilo, consegue até flexibilizar ali, encontrar uma brecha, apoiar a empresa de maneiras que são, assim, incríveis. Eu acho que é bastante inovação e criatividade mesmo, eu acho. Quando você saiu de uma empresa para outra, você já foi atuar lá na Raiz e você já mexia com a Lei Geral de Proteção de Dados ou não? Não. Quando eu trabalhava na Raizen, a lei ainda não... Quando eu fui para a Único, a lei tinha acabado de ser sancionada. Perfeito. Então, lá na Raizen, a gente já falava sobre tecnologia aplicada ao direito, mas não ainda sobre LGPD. Então, como a Único é uma empresa de tecnologia, assim que eu fui trabalhar lá, a LGPD foi sancionada, eu passei a ter contato direto com o direito digital e com a LGPD a partir desse momento. Então você caiu exatamente no lugar correto, né? Quer dizer, a empresa de tecnologia digital e você está atuando na legislação de tecnologia digital. Sim. Isso é bacana,
no caso da doutora Bianca, porque você poderia até estar dentro de uma grande empresa e estar atuando na área do direito, mas, por exemplo, do direito do trabalho ou do direito imobiliário. Você está exatamente no próprio perfil da empresa. No core da empresa, exato. Eu já, na Raizen, eu trabalhava com outros temas, né? Com ambiental, com administrativo. Mas é diferente quando você trabalha com aquilo que mexe com o que a empresa entrega de valor mesmo. Então, e é até diferente a perspectiva da LGPD para uma empresa de tecnologia do que para uma empresa Perfeito. de qualquer outro ramo que a gente tenha no mercado E hoje. vocês hoje são liderança no mercado. Liderança no mercado de identidade digital. Pô, que legal, parabéns. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que ocorreu, como nasceu essa necessidade da regulamentação é claro que existiam leis esparsas, existia aí hoje você tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados e tal, mas qual foi o motim que fez isso numa perspectiva até mundial, essa importância que hoje ganhou a Lei Geral de Proteção de Dados? O que desencadeou isso? A gente tem, eu acho que, 3 grandes eventos que acabaram culminando ali na aprovação da lei, que foram, primeiro, o escândalo da Cambridge Analytica, né? Cambridge Analytica, ela é uma empresa britânica de marketing político, acho que eu posso dizer. É uma empresa muito especializada em publicidade para campanhas políticas. Tem a ver com aquele caso do Trump? Exatamente. E aí, dentro dessa empresa, existe um setor específico que trabalhava com dados. Então, eram dados aplicados a campanhas de marketing para políticos. Esse caso ficou muito famoso, porque o que essa empresa fazia? Ela coletava dados de usuários do Facebook através de um aplicativo de pesquisa de perfil. Perfeito. Então, eles enviavam lá no seu Facebook um aplicativo que tinha um formulário, uma pesquisa com várias perguntas que você ia respondendo. E com aquelas respostas, eles iam formando um perfil de você enquanto eleitor. Ok. E aí, não apenas isso, não apenas um perfil do Pérez, mas também um perfil da rede de amigos do Pérez. Perfeito. Então, ao compartilhar os seus dados ali naquela pesquisa com aquela empresa, você também estava autorizando a empresa a coletar dados da sua rede de amigos. Então, aquilo se tornou uma coisa gigante, eles conseguiram fazer um mapeamento enorme de dados das pessoas, de perfilamento. E começaram a direcionar a campanha política. Publicitária, exatamente. Para tentar converter principalmente votos de pessoas que tinham um perfil de que não tinham ainda tomado uma decisão, mas que era possível reverter, exatamente. E aí, essas pessoas eram bombardeadas com publicidades extremamente direcionadas. Então, assim, feitas sob medida para você, para mim, para cada pessoa que eles tinham mapeado o perfil. E aí isso gerou uma enorme discussão, primeiro pela coleta de dados de maneira duvidosa, claro. E segundo pelo uso que isso foi feito para influenciar, por exemplo, a campanha do Donald Trump, a eleição dele como presidente, e até, por exemplo, o Brexit, né, que a gente teve lá na Europa. Então, esse caso estourou, virou uma coisa assim, uma preocupação realmente do mundo inteiro. E aqui no Brasil não foi diferente, né? Gerou uma enorme preocupação em relação a isso ser possível de ser feito nas eleições de 2018. Você falou que foram 3 situações, né? Essa é a primeira. A segunda delas naquele momento também, isso aconteceu em março, mais ou menos em abril, se torna público o desejo do Brasil de entrar para a OCDE. E aí a OCDE colocou como um requisito para que os países fizessem parte, fossem aprovados como membros, que o país tivesse uma legislação de regulação de proteção de dados. E tem a terceira hipótese, né? Qual que foi a terceira situação que acabou gerando... Aí a terceira situação que acabou culminando na LGPD foi
a aprovação da Lei Europeia de Proteção de Dados, que é o GDPR. Tá. Então, o GDPR, ele é equivalente aqui à nossa LGPD, é o regulamento lá da Europa de proteção de dados. Tá. Inclusive, a nossa legislação foi inspirada no GDPR. Na questão deles. Exatamente. Aí as multinacionais, acredito, naquele momento, por terem que se adequar ao GDPR, acabaram fazendo uma pressão para que a gente tivesse aprovação de uma lei mais ou menos nos mesmos moldes, porque aí a gente acaba aproveitando a adequação dessas empresas para o mercado, tanto no Brasil como fora do Brasil de maneira geral, né? É a necessidade da adequação global, né? Para Exato. você continuar atuando de forma mercantil com os outros países e gerar segurança também para todos eles, né? Quer dizer, é uma moeda de troca, né? Isso. Me diz uma coisa, e a privacidade na perspectiva aí da Lei Geral de Proteção de Dados? Então, não tem como falar de Lei Geral de Proteção de Dados sem falar o que é privacidade, porque Sim. Privacidade é o grande bem a ser protegido com a LGPD, né? E privacidade é um conceito, assim, que se transformou ao longo do tempo de maneira incrível, assim como a sociedade vem sendo transformada pela tecnologia, né? Então, o conceito mais tradicional de privacidade, acho que está muito ligado à ideia de ser deixado só mesmo, assim como a gente tem a primeira referência jurídica a esse conceito. O conceito de ter ali o seu espaço mesmo preservado no âmbito físico. Perfeito. Tinha a ver naquela época muito com a invasão de paparazzis, o aspecto jornalístico da coisa, né? Sim. De você ter ali o seu espaço preservado, principalmente quando você era uma pessoa pública. Sim. E aí, de lá para cá, a gente transformou a sociedade e transformou o conceito de privacidade. Esse conceito, inclusive antigo, ele foi muito forte, né? Principalmente na época daquela questão da princesa Diane, né? Que foi os paparazzi em cima, você não tinha. Agora, hoje, esse conceito de privacidade, ele já está mais modernizado de acordo com a sociedade hoje, né? Exatamente, ele está mais ligado à tecnologia. Então, tem um exemplo que eu costumo dar quando eu falo sobre privacidade, que é o exemplo da vendinha. Quando antigamente as pessoas faziam compras ali na vendinha do bairro e deixavam ali anotado o pendura, né? Anotado. Sim. Ali o que tinha comprado, a gente tinha um controle físico e muito restrito daquelas informações. Então, Perfeito. O dono daquela vendinha ia lá e anotava. O senhor Pérez, filho do fulano de tal, com a... Pegou 2 caixas de ovo. Exatamente, tá devendo aqui, vai pagar no final do mês, mora na casa tal, da rua tal. E aquilo ficava anotado num caderninho físico, só o dono daquela vendinha tinha acesso àquilo, e aquilo funcionava daquela maneira naquela época. Hoje em dia, a gente não faz compras mais dessa maneira, né? Claro. Eu, por exemplo, vou comprar no supermercado online que me ofereça mais vantagens, mais descontos. Claro. E isso automaticamente vem acompanhado de um perfilamento de que tipo de consumidor eu sou. Então, hoje em dia, a gente faz as coisas de maneira muito diferente e muito no ambiente digital. Então, aquele conceito de privacidade que era muito restrito, a ideia de proteger mesmo o seu espaço físico, hoje está relacionada à proteção dos seus dados pessoais. Então, a gente quer proteger a capacidade de você conseguir decidir por si mesmo em relação aos seus dados pessoais, às informações que pertencem a você. A mudança é muito grande, né? Você vê, por exemplo, nós estamos aqui num podcast. Hoje, a internet, ela movimenta muito mais do que a própria televisão, né? Então, assim, o perfil mudou totalmente, né? E o perfil do consumidor também mudou totalmente, o perfil como você faz as compras. Quer dizer, absolutamente, hoje é um novo modelo. E que essa legislação ela vem realmente para abraçar esse novo modelo, né? Muito necessária. Então eu vou pegar o seu gancho, necessário. Necessário é o Grupo Pérez Condomínio, se você é síndico, está sendo administrado de uma forma irregular o seu condomínio. Se você não tem um bom parceiro, se você não tem uma administradora top, você tem que ligar no Grupo Pérez Condomínios. 2292-2468, os links do Grupo Pérez Condomínio estão aqui abaixo, não deixe de ligar, fale com o Ricardo,
fale com a Adriana, e você vai ser muito bem atendido e você vai ver a diferença que faz você ser atendido por uma administradora de condomínios de qualidade. Grupo Pérez Condomínios. Você não vai se arrepender. Então vamos continuar falando. Ó, vamos tomar água aqui nessa caneca, você vai ganhar uma de presente. Opa! Tá? Aqui a caneca Fazendo Direito, você vai levar uma para casa, vai levar uma de presente para você. Bianca, me diz assim, exatamente o que a Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente o que ela está regulamentando, exatamente qual é a abrangência dela hoje? Nesse contexto em que a gente está de avanço das tecnologias, o objetivo da LGPD é proteger e regular toda a atividade de tratamento de dados pessoais. E aí, para falar disso, a gente tem que falar aqui de alguns conceitos. Então, primeiro, o que é dado pessoal, né? Dado pessoal é qualquer informação que me permita identificar uma pessoa. Ok. E aí, isso pode acontecer tanto de maneira direta como de maneira indireta. Por exemplo, seu CPF é um dado que te identifica de maneira direta. A minha fisionomia, por exemplo. Pode ser considerado também? Com certeza. Por exemplo, se a gente falasse aqui, estamos eu e você aqui no podcast, e aí eu falasse, por exemplo, a pessoa homem. Okay. Eu já iria te identificar, exatamente. Perfeito. Então, são dados e informações que, de maneira isolada ou em conjunto até, eu posso ter um pedaço de uma informação que, somada a outra, me permite chegar no dono daquela informação, que é o que a gente chama de titular. Ok. E aí, dentro do conceito de dados pessoais, a gente tem até uma categoria, que é a categoria de dado pessoal sensível, que são informações que a lei vai proteger com um pouco mais de cuidado, que podem acabar gerando algum tipo de discriminação. Tá. Então, por exemplo, quando a gente falar de filiação sindical, opinião política, religião, quando a gente falar de biometrias. Ok. Então, aí, nesse campo, a gente tem uma proteção um pouco maior ainda. Da legislação, exatamente. E aí, falando o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, a gente precisa dizer o que é tratar essas informações, né? Claro. Então, o que é o tratamento de dados? O tratamento de dados é toda ação que eu faça com esses dados. Então, eu coletei o dado, peguei ali um número de telefone, peguei um nome, só guardei, só armazenei. Okay. Tô tratando? Tô tratando. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes você tá ali no Instagram. No Instagram, você tá numa rede social, aí aparece lá um formulário. Uhum. Preenchi, coloquei lá só o nome e o telefone. Uhum. Já existe toda uma regulamentação, isso vai ter que ser tratado de uma forma já regulamentada pela Lei Geral de Proteção de Dados. Com certeza. Então, aí nesse contexto, para quem que você deu esse nome, esse telefone? Para qual finalidade? Vai ser compartilhado com outras empresas? Não vai ser compartilhado? Por quanto tempo vai ser armazenado? O que vão fazer com essas informações? Então, para eu coletar essas informações, guardar, usar, eu preciso seguir a LGPD, porque eu estou fazendo um tratamento de dados pessoais. E aí, tratamento de dado pessoal não é só, embora a gente tenha falado muito aqui de internet, de tecnologia, não é só no ambiente digital. Então, mesmo que eu faça isso num controle físico, por exemplo, um controle físico de processos, hoje em dia a gente quase não tem mais, né? Mas ainda deve existir ali um legado nos escritórios. É um tratamento de dados pessoais também. Há uns 10, 15 anos atrás, eu profissionalmente atuava para uma empresa de pesquisa. Uhum. Tá? Era uma empresa até no estado da Bahia. E eu aqui com o escritório em São Paulo, mas assessorava essa empresa. E na época, a coleta de dados era feita de forma manual. Ali, formulário, nome, isso. Hoje, uma situação dessa está acobertada também pela Lei Geral de Proteção de Dados? Com certeza. O fato, é manual, não, mas a legislação é a mesma. Com certeza, não diferencia. Seja no ambiente digital, seja no ambiente físico, no computador ou no papel. Se tem ali dados pessoais que identificam uma pessoa, a gente está fazendo um tratamento. Acontece muito às vezes em loja, né? Você vai na loja lá, ó, preenche esse formulário, coloca ali. Não, e não só no crediário, às vezes até para um sorteio, também. Alguma coisa. Todos aqueles dados, eles têm que ficar protegidos. Não pode ser vendido, não pode ser comercializado, nada disso. Não que não possa,
Mas isso tem que ficar claro para a pessoa que te forneceu aqueles dados, para o titular. Ah, perfeito. E aí você tem que seguir todas as regras da LGPD. Perfeito. Então, você tem que observar, por exemplo, a LGPD tem 10 princípios para a gente encaixar ali no tratamento de dados. Então, esse tratamento ele tem que ter uma finalidade, ela tem que ser clara para o titular. Então, o princípio da transparência, eu tenho que informar para ele. Ele tem que saber quais são as consequências, por exemplo, de não fornecer aqueles dados. Então, por exemplo, sei, mas só para não perder a deixa. Eu posso, por exemplo, estou numa loja, recebo um formulário lá. Então, assim, se ele quer vender aquelas informações, ele até pode, mas tem que constar no formulário que aquelas informações poderão ser cedidas para terceiros. Seria Exatamente. isso. Eu tenho que ter a oportunidade de poder escolher. Eu vou querer isto ou eu não vou querer isso. Exatamente. E aí esse tratamento tem que ser feito de acordo com todos esses princípios e de acordo com o que a gente chama ali na lei de bases legais, né? Eu acho legal falar de bases legais aqui, porque base legal é aquilo que vai legitimar o tratamento de dados. Tá. Então, para fazer um tratamento de dados, eu tenho que seguir ali os princípios da LGPD. E aí eu vou olhar dentro da lei uma base legal em que eu possa encaixar aquele tratamento. A mais famosa, que todo mundo conhece, é o consentimento. Tá. Então, é eu te pedir para você titular, que é o dono daquela informação, o seu consentimento para eu fazer aquele tratamento de dados. Ok. E aí, muita gente acha que o consentimento ele é a única possibilidade para você fazer o tratamento de dados. Mas, principalmente quando você trabalha no ambiente corporativo, é importante você conhecer as outras bases legais, porque nem sempre você vai poder depender do consentimento do titular para fazer um tratamento de dados. Então, por exemplo, a gente tem uma base legal que é o cumprimento de obrigação legal. Ok. Quando a gente fala, por exemplo, de uma relação de trabalho, o empregador ele tem necessariamente que coletar dados, armazenar dados, compartilhar dados com órgãos para fins de Perfeito. cumprimento de legislação trabalhista e previdenciária. Ok. E aí a gente está falando do cumprimento de uma obrigação legal, tá na lei. Eu preciso fazer o tratamento desses dados para cumprir com a legislação. O funcionário não pode, então, por exemplo, ir até o RH da empresa e falar assim, olha, eu não quero que transmita os meus dados para o órgão público, porque a empresa está cumprindo a legislação, quer dizer, Exato. Ali não existe consentimento, quer dizer, é uma obrigação legal que tem que ser cumprida. Exato. Aí a gente pode pensar nesse funcionário, por exemplo, exercer os direitos dele em relação a outras categorias de dados que não estariam incluídos nesse contexto de cumprimento de legislação. Por exemplo, eu tenho aqui dados relacionados ao seu currículo. Okay. De repente, eu uso isso no seu processo de admissão. E aí, depois, quando você está indo embora, você não quer mais deixar aqui seu currículo comigo, ou de repente, fotos que eu tenho ali, o seu avatar que você usa no e-mail da empresa, alguma coisa assim. Você pode até pedir, por exemplo, a exclusão desses dados. Agora, dados que a empresa tenha que tratar, por exemplo, com base em obrigação legal, ele já não poderia, né? Perfeito. Mas então, por exemplo, eu faço todo um processo seletivo dentro de uma empresa. E aí, de repente, eu acabei sendo contratado por uma empresa concorrente, por exemplo. Estou fazendo ali 2 processos seletivos. Então, eu tenho o direito de ir naquela em que eu não concluí o processo seletivo e solicitar que me devolva todas as minhas informações e que apague aquilo do sistema deles. Com certeza. Se você não deseja mais fazer parte, por exemplo, daquele banco de talentos daquela empresa, você pode ir lá solicitar uma cópia dos seus dados ou a exclusão dos seus dados. Está previsto na LGPD uma série de direitos que as empresas têm que atender em relação aos titulares daqueles dados. Então, eu tenho o direito de saber o que a empresa tem sobre mim, de solicitar a cópia dos dados, a exclusão, informações. Então, isso tem que ser atendido. A quem exatamente, ou quais situações se aplica a LGPD de uma forma mais usual? A quem ela se aplica, a quais situações se aplica a empresas, apenas empresas estão regulamentadas, se aplica a pessoa física, se aplica a entes, por exemplo, despersonalizados, ou só a pessoa jurídica? Uhum. O que abrange essa
essa legislação? A LGPD se aplica a pessoas físicas, jurídicas, direito público, direito privado, entes despersonalizados, então ela se aplica de maneira geral. Ela não vai se aplicar em alguns casos excepcionais que a lei traz, como, por exemplo, órgãos de pesquisa, tratamento de dados para fins jornalísticos. Então, tem algumas situações ali que ela vai trazer como exceção, mas de maneira geral ela vai se aplicar. Então, eu, por exemplo, empresário individual, tenho aqui um pequeno negócio em que eu sou uma boleira, por exemplo, tenho uma lista de contatos dos meus clientes, tenho dados bancários, tenho comprovantes, que vai ter ali o CPF da pessoa, estou sujeita ali ao guarda-chuva da lei, estou sujeita ao guarda-chuva da lei. Uma empresa como a Raizen, como a Único, de 30 mil funcionários, de 1.000 funcionários, está sujeita à legislação, está. Órgãos públicos também estão sujeitos à legislação. Então, ela realmente é uma lei geral, é uma lei que vai se aplicar independente de qual é o mercado que você está inserido, se você é pessoa jurídica, pessoa física, ou se você está no contexto público ou privado. Isso até assim, me preocupa assim, né? Na verdade, não é que me preocupa, mas chama atenção para uma... Eu tenho a impressão que as empresas não têm noção exatamente, não as grandes empresas, claro, mas as empresas de pequeno e médio porte não têm a menor noção da responsabilidade que elas têm com os dados dos clientes, né? Porque, assim, hoje o regramento é absolutamente rígido pelo que você está falando. E eu tenho a impressão que as pequenas empresas não têm ainda esse controle, existe alguma diferenciação, por exemplo, dentro da legislação entre uma grande empresa e uma pequena empresa? Aí eu te pergunto até, vamos dizer assim, por uma questão financeira mesmo, por exemplo, né? Porque assim, você vai coletar dados, uma série de coisas tal. Se é uma empresa muito pequena, claro, você guarda ali o seu arquivo no Excel lá e... Agora, uma empresa já de médio porte, ela tem necessidade de, às vezes, fazer alguns investimentos e que, às vezes, se torna incompatível, de repente, quando você está fazendo esses investimentos dentro de uma grande empresa, é uma situação, uma empresa menor é outra. Sim. Existe alguma diferenciação nesse sentido? Olha, empresas menores... O cumprimento é assim, empresas maiores o cumprimento é diferente, ou é tudo igual? Como que está funcionando essa situação na LGPD? A LGPD ela não trouxe, num primeiro momento, essa diferenciação, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser a grande responsável por regular o tema, ela trouxe na Resolução 2 ali uma flexibilização da aplicação de algumas regras da LGPD para empresas de pequeno porte. Ela chama agentes ali de pequeno porte. Aí estão incluídos os microempresários, existe ali um teto de faturamento para você se enquadrar no conceito, e até entes despersonalizados, como por exemplo é o caso dos condomínios, né? Sim. Os condomínios também têm que cumprir a LGPD, tratam muitos dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, como por exemplo o caso da biometria, né? Muitos condomínios hoje em dia usam a biometria como forma de autenticar e de permitir o acesso dos moradores, claro, e acabam compartilhando até esses dados com essas empresas que fazem esse processo aí de autenticação da biometria nas portarias. Então, também se aplica a LGPD, mas aí essa resolução ela trouxe ali algumas flexibilizações. Então, você tem ali prazos em dobro, prazos maiores para algumas obrigações. Você tem ali, por exemplo, a LGPD ela trouxe a obrigação de que as empresas tivessem uma pessoa como sendo a responsável dentro da empresa pelo tratamento de dados, que é o que a gente chama de DPO, que é o Data Protection Officer, que é o encarregado de dados, traduzindo aqui para a LGPD. Essas empresas menores, por exemplo, não têm a obrigação de ter um DPO, de nomear um DPO. Elas precisam apenas manter ali um canal de comunicação aberto com os titulares. Então, houve também essa flexibilização. E aí também em relação a políticas, procedimentos de segurança, a resolução ela traz ali um certo conforto. E eu acho que até a própria autoridade também tem feito muito esse papel, assim, pelo menos eu tenho visto isso acontecer em todas as orientações que ela publica.
Então, isso até a gente vê, por exemplo, agora ela publicou um material recente sobre dosimetria da pena. Então, na hora de aplicar a sanção, obviamente, eu vou pesar qual é o tamanho dessa empresa, qual é o Ok, investimento que ela era capaz de fazer em proteção de dados. ok. E aí vai ser diferente a sanção que eu vou aplicar para um Uma, pequeno e condomínio uma multinacional. versus uma Big Tech, um Google, um Facebook, ou até uma empresa de outro ramo. Então, isso com certeza acontece. E eu entendo a dor de uma pequena empresa, porque a adequação LGPD ela vai realmente nos processos de maneira profunda da empresa, assim. Então, não basta, por exemplo, eu só ter uma política de privacidade no meu site, eu só ter ali um aviso de privacidade, um termo de uso, escrever tudo lá e achar que tá tudo certo. Na verdade, um processo de adequação para LGPD passa por muitas fases. Então, você tem que mapear todos os processos de tratamento de dados da empresa, você tem que classificar nas bases legais, você tem que avaliar todos os princípios que estão sendo cumpridos. Então, realmente não são todas as empresas que têm condições de fazer um projeto de adequação grande, como, por exemplo, a gente fez na Único e vem fazendo na Único, um investimento gigante em privacidade. Eu sei querer cortar, mas você falou a questão de rede social, tá? E me veio uma coisa aqui na cabeça. E tem alguma coisa a ver aquela questão dos cookies, por exemplo? Tá regulamentado também pela LGPD? Como que é essa situação? Porque assim, todo mundo entra no computador, todo mundo entra no Google, todo mundo tá lá no celular, todo mundo. E assim, vai se armazenando, É. né? Vai se armazenando, vai se armazenando. E como que fica essa situação, esse tratamento? Eu acho que assim, ninguém aguenta mais os cookies, né? Eu já vi uma série de memes falando, pelo amor de Deus, aceito tudo, toma, e não me manda mais esse aviso de aceito todos os cookies, rejeito todos os cookies. Virou até uma piada no ramo. Mas o que que são os cookies? Os cookies, eles são arquivos de texto que ficam ali acoplados no navegador que você usa para acessar a internet e eles vão armazenando ali informações A empresa, por exemplo, a Google vai armazenando todas aquelas informações com sobre. ela. Não fica só no meu computador, então. Fica ali no seu navegador, mas com Tá? ela compartilha, ela usa para ela e compartilha com terceiros também. Ah, ok. E aí a gente tem, na verdade, vários tipos de cookies. A gente tem, por exemplo, cookies que vão ser usados para a finalidade de permitir que você use aquele site, de fornecer uma experiência melhor naquele site, ou de formar um perfil do Pérez para plotar ali na sua tela um anúncio personalizado. É isso que eu ia te perguntar, desculpa te cortar, mas vê aqui, por exemplo, outro dia eu tô na internet lá e fiz uma pesquisa lá sobre um automóvel. E ele guardou, pesquisou Nossa, depois só automóvel. vem o mesmo automóvel. Exato. Então o que acontece? É sinal que então foi compartilhado aquela minha pesquisa. Provavelmente deve ter perguntado se eu aceitava os cookies, eu devo ter aceitado. Nem olhei o que era e o que não era, porque Que na a gente verdade a não gente não olha olha. mesmo, É. né? E aí eles compartilharam então com terceiros, e por isso que começa, pô, tudo que você olha só vem aquilo ali, só vem Uhum. aquilo ali. Bom, como é que estão sabendo que eu tô querendo isso? Sim, Se eu só fiz uma pesquisa, realmente eu só tinha feito uma pesquisa no Google. sim. E de repente, todo lugar que eu entrava só vinha aquilo que eu queria. Exato. Tudo que você vai fazendo ali no seu navegador vai sendo armazenado, e como uma espécie de quebra-cabeças vai sendo somado ali a formação do seu perfil. Então, hoje entrou no site tal, passou tanto tempo no site, rolou a página até o final rápido, devagar, clicou no anúncio, não clicou. Então, tem uma série de coisas ali que são observadas no seu comportamento que depois vão fazer realmente um perfil de você para gerar esse tipo de conteúdo de publicidade, mas não só isso, assim, os cookies, por exemplo, são os responsáveis por você, por exemplo, encher o seu carrinho de compras numa loja, colocar lá 10 itens, e aí você sai, abandona o carrinho, e aí quando você volta, os itens ainda estão lá no carrinho esperando por você. Então, assim, Ah, tem vários tipos de cookies. interessante. Isso já aconteceu comigo mesmo. Por Por exemplo, exemplo, mas eu nem comprei isso daqui, eu tinha colocado no carrinho.
Depois E ele fica continua. lá, Nossa, ele tá quem te não viu, quero mais, esperando. continua esperando eu comprar, então. Exatamente. Cookies, por exemplo, para guardar o seu login, sua senha. O cookie, ele pinta, por exemplo, o site ali numa cor diferente quando você já entrou naquele site. E isso tem a ver com privacidade na seguinte medida: forma um perfil de você, coleta informações ali para várias finalidades, compartilha com várias empresas. E muitas vezes você não tem total transparência ou total noção de que aquilo está acontecendo. Então, a grande discussão ali em volta da coleta de cookies, né, aos olhos da LGPD, eu acho que é a transparência mesmo. A LGPD, ela não traz esse conceito, não fala diretamente sobre cookies, mas ela fala sobre o princípio da transparência, sobre a necessidade, coleta de dados em excesso. Então, tudo isso acaba ficando em volta dessa coleta de dados que os cookies fazem da gente, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode ser que tenha a ver, pode ser que não tenha a ver, tá? Mas, por exemplo, aquela questão do furto de informação de empresa, por exemplo, né? A empresa tem lá dados sigilosos, aí tem um funcionário, por exemplo, que está lá dentro, e de repente ele coleta aqueles dados, e vai trabalhar no concorrente, por exemplo, ou um furto até, não necessariamente para trabalhar no concorrente, mas até para vender, né, para terceiro. Às vezes você trabalha, por exemplo, num determinado segmento, você tem ali um arquivo com dados que são importantíssimos para uma determinada empresa, um determinado segmento. Aí você pega aquilo ali e vende aquilo ali. Como que fica? Aplica-se a legislação geral de proteção de dados, aplica-se a legislação penal, depende da situação. Como que fica essa questão de você pegar os dados aqui sem autorização e furtar essas informações? Acho que com certeza, num caso como esse, a gente deve ter impactos na esfera civil e na esfera penal. É porque a gente está falando ali de informações, muitas vezes, de negócio, confidenciais de uma empresa, que podem impactar os clientes dessa empresa, contratos, parceiros. Então, a gente com certeza vai ter impacto nessas áreas. Mas olhando do ponto de vista de privacidade. A gente tem ali na LGPD duas figuras, que são as figuras que a gente chama agentes de tratamento, que são os responsáveis por zelar, por cuidar ali daqueles dados. São as empresas que fazem o tratamento. Então, a gente tem a figura do controlador e a figura do operador. O controlador, ele é a figura que tem um peso maior de responsabilidade, porque ele toma as decisões em relação ao tratamento. Okay. Então, ele decide o que ele vai coletar, por quanto tempo, onde vai armazenar, com quem vai compartilhar. E o operador, ele é um agente que ele segue as orientações do controlador. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de tecnologia que faz ali tratamento de dados para várias finalidades e eu contrato uma nuvem, por exemplo, para armazenar esses dados. Essa nuvem vai ser o meu operador e eu vou ser o controlador. E aí, quando a gente tem uma situação aos olhos da LGPD de perda de dados, de vazamento, a gente comprometeu ali a proteção daquelas informações, a privacidade de uma série de titulares. Okay. Então, aquele controlador, aquele operador, ele com certeza vai sofrer as sanções de uma talvez falta de cuidado, por exemplo, em relação ao princípio da segurança. Então, segurança da informação é uma coisa que anda muito junto com privacidade. Eu preciso garantir que quem acessa as instalações da minha empresa são só os meus funcionários, quem está autorizado a acessar. Mesmo assim, dentre os meus funcionários, eu tenho ali uma categoria específica de dados que nem todos os times precisam acessar. Então, por exemplo, será que os dados dos funcionários não podem ficar restritos só ao departamento pessoal, só ao RH da empresa, no máximo ao financeiro que vai fazer o pagamento do salário? Não precisa ficar acessível a todo mundo. Então, a empresa precisa demonstrar uma série de cuidados no armazenamento ali, na gestão daquelas informações. Se acontece um vazamento, se acontece uma perda dessas informações, ela com certeza vai ter que responder pelo incidente, né? E eu acho que responde tanto pelo incidente, e talvez, aí eu vou pedir para você falar depois que a gente anunciar aqui o Grupo Pérez, mas acredito que também pelos danos materiais que vier a causar, mas você vai responder daqui a pouco, porque agora nós vamos falar
do Grupo Pérez Condomínios. Você é síndico, você é morador de condomínio, você quer uma administração top, com um sistema top, um sistema que você vai receber todas as informações no seu celular, você vai marcar o salão de festa no seu celular, você vai ter ali cadastrado, estamos falando de informações aqui, né? Então, por exemplo, o sistema do Grupo Pérez, você cadastra até os pets que você tem lá. Você cadastra absolutamente tudo com foto, o automóvel, placa, você tem acesso aos balancetes, você tem acesso a absolutamente tudo e de uma forma sigilosa. Eles estão respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Grupo Pérez Condomínios, 2292-2468. Fala com o Ricardo, fala com a Adriana e mude para uma administradora de condomínios top no mercado. Eu vou aproveitar aqui também e vou anunciar que no último programa do mês de maio, nós vamos estrear o Fazendo Direito Casos Reais. Então, todo o último programa do mês, nós vamos trazer aqui casos reais. Neste programa, nós vamos trazer o caso de um modelo que estava no auge da carreira e acabou respondendo a um processo de homicídio, foi inocentado, está dando a volta por cima. Eu vou trazer aqui ele e eu vou trazer aqui o advogado que fez a defesa dele. São casos reais que nós vamos trazer para você. Para você que é um amante do direito, para você que é um profissional do direito, ter a oportunidade de ver o lado da academia e ver também o dia a dia, os casos reais como são. O primeiro episódio vai ser no último programa do mês de maio e nós vamos trazer aqui um modelo no auge da carreira, desfilando para grandes marcas internacionais, participando de séries na televisão e que por um infortúnio da vida teve um problema, foi defendido por um profissional, foi inocentado. Ele vai contar as repercussões e o quanto que a advocacia foi importante na vida dele. Não perca no último programa do mês de maio e todo o último programa do mês você vai ter aqui casos reais. Já tô curiosa. É para ficar mesmo, porque a história é sensacional. Ele estava no auge da carreira, ele estava com vários contratos, estava participando de gravações, já tinha feito uma série na televisão e por um infortúnio acabou, é aquilo que pode acontecer com qualquer um, né? E aí a assistência jurídica foi importantíssima. Eu vou trazer o advogado que fez a defesa dele aqui, e eles vão explicar como tudo aconteceu e como que ele está dando a volta por cima. E hoje ele está caminhando bem, está fazendo músicas, está dando a volta por cima. E você vai ficar sabendo cada pedacinho dessa história. Bom, tô tomando água aqui, eu já falei para você, você vai receber a sua caneca, Fazendo Direito, você vai tomar a sua aguinha, o seu chazinho em casa, assim que terminar o nosso podcast, você vai ganhar a sua. Então, a gente estava falando da questão exatamente que ele responde não apenas pela sanção, né, no caso de um vazamento de dados, tudo isso, mas também aos prejuízos que vier a causar esse vazamento de dados, não é isso? Sim, com certeza. Essa questão da responsabilização é um tema que eu aguardo para ver como vai se desenrolar, porque aí a gente tem um aspecto também do direito do consumidor para acomodar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, existe discussão ainda sobre a responsabilidade civil subjetiva, objetiva, se importa a culpa do agente, se não importa. Então, eu acho que ainda tem muita coisa ainda para acontecer no judiciário para a gente entender como é que isso vai se acomodar vai ser daqui o dia a para dia frente. também, né, na verdade. Porque assim, você vai ter reflexo no direito empresarial, você vai ter reflexo no direito contratual, você vai ter reflexo no direito do consumidor, no direito do trabalho, acabamos de falar aqui, né? Então, eu acho que as próprias decisões dos tribunais, elas vão começar aos poucos, irem adaptando, e às vezes pode ser que, não sei, que a aplicação não seja exatamente idêntica, né? Num determinado caso, o entendimento vai ser num determinado caso, o entendimento vai ser outro, e os tribunais vão acabar dando a pauta, né? Como que a gente vai enxergar
os julgamentos com base na Lei Geral de Proteção de Dados, você não acha? Sim, ainda tem muita coisa para acontecer nesse sentido. A gente já teve até alguns julgados na Justiça do Trabalho, eu já vi na esfera civil, mas acho que ainda tem muita coisa para a gente caminhar. Formar mesmo. A lei é muito nova, né? 2018, entrou em vigor em 2020, depois do período de vacácio. Então, a gente ainda está se acomodando, né, com essa nova realidade. Eu acho que a LGPD também ela teve um papel muito importante na criação da cultura de privacidade. Ok. Então, hoje a gente já está muito mais que acostumado com as tecnologias, mas a gente também precisa olhar para os efeitos jurídicos desse uso, do mau uso, do quanto isso afeta as nossas vidas. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. Tem até um caso muito legal que ficou famoso, muito famoso, é um caso até já um pouco antigo, que mostra como a privacidade, ela impacta as nossas vidas. Então, às vezes a gente não tem noção, mas é um caso de uma loja varejista dos Estados Unidos, chama Target. É uma loja muito grande que vende de tudo, né? Uma grande varejista. E Um aí magazine, mais ou menos assim. Exato. E aí eles fizeram um trabalho ali no time de marketing deles, mais ou menos parecido com o trabalho que a Cambridge Analytica fazia ali para marketing político, de formação de perfil. Ok. Então eles trabalharam muito bem os dados que eles tinham dos consumidores e passaram a cruzar informações para determinar qual era a tendência de consumo daqueles consumidores. E aí eles conseguiram, de alguma maneira, com o tratamento ali de dados, cruzar informações que podiam contar para eles que a mulher que estava fazendo aquelas compras estava potencialmente grávida. Então, a gente vê um momento super delicado da vida de uma Sim, mulher, de uma família. sensível. Sim. E aí, a partir de um histórico de compras, eles conseguiam mapear que aquela poderia ser uma potencial consumidora da parte ali do setor de baby deles, né? E aí, eles mapearam isso numa adolescente, uma consumidora jovem, e começaram a disparar anúncios de oferta de artigos para bebês. E aí, o pai dessa adolescente entrou em uma das lojas da Target furioso, porque a filha dele estava recebendo anúncios direcionados, personalizados no e-mail dela, né, como se dissesse que ela tivesse grávida, incentivando a gravidez na adolescência, onde já se viu uma coisa dessa. E aí o gerente atendeu ali aquele pai, acalmou tudo. E aí, semanas depois, volta o pai na loja contando a história de que eles descobriram que realmente a filha estava grávida. Então, quer dizer, A loja anunciou para ele, a então. loja anunciou, exatamente. Não, Então, literalmente o pai é o último a saber. Então, até o Magazine ficou sabendo antes. Exatamente. Então, você vê um tratamento de dados que acabou revelando uma situação Muito super sensível, íntima. exatamente, muito sensível. Sim. E que assim, poderia ter tido até um outro desfecho, dependendo da personalidade do pai, dependendo, não é? Quer dizer, muito sensível. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, aquilo que interessa para nós, os mortais, pessoa física. Como que é essa relação? Eu, por exemplo, eu tenho o direito de saber de qualquer órgão ou de qualquer loja o que ele tem a meu respeito. Eu tenho esse acesso de uma forma, pela lei, né? Claro, porque na prática às vezes não é isso, né? Mas a lei me garante isso de uma forma tranquila, de uma forma administrativa tranquila. Como que funciona essa questão para nós aqui, pessoa física? A LGPD traz uma série de direitos ali que as empresas precisam prestar atendimento para os titulares, da perspectiva de quem trabalha dentro de uma empresa. Tem alguns direitos que a gente consegue atender de maneira muito simples, muito facilitada, de maneira direta. É claro que você tem que preparar a sua empresa para atender aquela solicitação, né? Então, para eu, por exemplo, te dizer quais dados eu tenho a seu respeito, eu tenho que ter feito um mapeamento dos dados que são tratados pela minha empresa, a ponto de conseguir classificar quais são os dados que eu tenho a respeito do Pérez. Para executar a exclusão, por exemplo, eu tenho que saber
em quais processos os seus dados estão dentro da minha empresa para que eu consiga executar a exclusão em todos eles. Não basta eu executar a exclusão em um só e nos outros continuar armazenando, né? Ok. E tem alguns outros direitos que a gente ainda depende de um pouco mais de regulamentação, como é, por exemplo, o caso da portabilidade. Hoje a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar a portabilidade de dados pessoais, eu transitar dados pessoais entre empresas. É um direito, por exemplo, que a gente vai precisar ainda de mais regulamentação e de mais maturidade para conseguir tratar de maneira mais tranquila. Mas os titulares, eles têm direito de acesso, livre acesso, facilitado. Existe um prazo a ser cumprido de 15 dias, no caso dos agentes de tratamento comuns. No caso dos agentes que a gente comentou aqui de microempresas, empresas pequenas, a gente tem um prazo dobrado, então seria 30 dias no caso, mas que eu tenho que atender essa solicitação de exclusão, de acesso, enfim, informações sobre o que você faz com o dado, com quem que você compartilha. Então, você tem total direito de entrar em contato com qualquer empresa e qualquer órgão e solicitar informações sobre o tratamento de dados que é realizado. E essas informações, só a título de curiosidade, por exemplo, você vai numa loja, vai comprar alguma coisa, lá ele te pede cópia do seu documento. Uhum. Quer dizer, os seus documentos que estão com aquela empresa, ele tem que respeitar também toda essa legislação, não é isso? Quer dizer, não é só o preenchimento do formulário ou a informação que eu passei preenchendo algo, não. Eu deixei uma cópia de um documento, ele está totalmente regulamentado por essa legislação. Tudo, a foto de um RG, a sua foto 3x4, um documento que contenha dados ali no meio. Não a minha foto na biometria. Às vezes hoje você entra principalmente num prédio comercial, né? A grande maioria dos prédios residenciais também, mas comercial é o que tem mais. Você chega lá, eu vou tirar a sua foto. Aquilo ali é um dado sensível, vai ficar armazenado de acordo com a LGPD. Exatamente. E vai ter que seguir todos os princípios da LGPD. Todos os princípios e regras da LGPD. Então, essa empresa, ela tem que cuidar para que essas informações não vazem, para que elas sejam utilizadas apenas para essa finalidade que você compartilhou, que foi acessar aquele prédio. Então, amanhã, por exemplo, você não pode ter esses dados compartilhados por essa empresa com um terceiro para uma finalidade que você não conhecia, para marketing, venda de listas que a gente vê, enfim. Existe uma finalidade pela qual você confiou aqueles dados e ela precisa ser cumprida, né? Olha, que pena, eu vou falar pra você, porque eu ainda tinha aqui um monte de perguntas, ia começar a te perguntar no âmbito penal. Agora que tá ficando bom, né? Uma série de perguntas, mas assim, eu tenho que respeitar o tempo, nossa. Bianca, eu vou falar pra você, eu fico muito feliz porque eu vejo que é uma jovem advogada, já dentro de uma grande estrutura empresarial, trabalhando diretamente no direito, exatamente na espinha dorsal, né, de uma grande empresa e com conhecimento tão grande. Acho que você vai ser um exemplo aí para muitos dos nossos ouvintes, realmente perceber que você pode ter uma ascensão aí dentro do direito na iniciativa privada e dominar uma área como você domina. Você está de parabéns. Que honra. E eu vou pedir para você voltar, porque realmente, assim, agora que nós íamos para o âmbito penal, é que é muito amplo, né? Muito a Lei Geral de demais. Proteção de Dados é muito ampla. Então, assim, eu vou pedir que você retorne, vou te chamar aqui de novo, para a gente completar agora, depois falando na questão penal, na questão do direito falimentar, e uma série de situações que a gente vai se aprofundar na saúde, na educação. Monte. Mas eu tenho que respeitar o tempo, mas realmente eu fico muito triste de estar encerrando aqui. Bom, eu sempre peço que o entrevistado, se puder indicar, indique. Olha, você gosta do tema, você quer começar a aprender o tema, indica uma literatura. Uhum. Qual é a literatura, qual é o livro que você indica? Olha, você está começando, isso aqui não pode faltar. Você tem que ler, senão você não vai conseguir dar o segundo passo. O que você recomenda? Olha naquela câmera, recomenda para o estudante, para o jovem advogado, que eu penso que o direito digital é a grande promessa do direito, talvez o que mais vai crescer. Então,
Você que já tem essa experiência aí, dá uma dica para quem está começando. Com certeza. Para você que está interessado em aprender mais sobre privacidade e proteção de dados, eu recomendo a leitura do Tratado de Dados Pessoais, que é uma coordenação do Bruno Bione. É um excelente livro, trata de vários temas ali, é uma obra coletiva, tem vários temas ali dentro. E um que eu gosto muito é o Privacy by Design, que é um conceito que a gente tem em privacidade, que é você construir uma solução levando privacidade em consideração desde o princípio. Então, para você que ficou curioso ou interessado, busca a obra que você vai conseguir informações aí sobre como construir soluções já levando em consideração privacidade. Não estou falando. Aqui a doutora Bianca dá para falar 3, 4 horas aí que ela sabe demais. Eu quero te presentear com o livro Linguagem e Direito, Identificação, Interpretação e Aplicação. Esse livro é resultado de uma obra do Grupo de Estudos Avançados do Instituto dos Advogados da Zona Leste da cidade de São Paulo, da qual eu tive a honra de ter sido o primeiro presidente do Instituto. Hoje ele é dirigido pela doutora Márcia Freitas, que caminhou essa obra do Instituto e caminha de uma forma maravilhosa. Eu quero presentear, eu sei que a sua biblioteca é grande, mas eu tenho certeza que vai caber um espacinho aqui para essa obra, que você vai fazer uma literatura muito gostosa da obra. Com certeza, espaço privilegiado. Pode deixar. Gente, eu agradeço a todos vocês. Nós estamos terminando mais um episódio do podcast Fazendo Direito. Hoje nós conversamos com a doutora Bianca Alves Batista. Ela é uma advogada com conhecimento profundo da Lei Geral de Proteção de Dados, trabalha na iniciativa privada e trabalha na área de consultoria da iniciativa privada. Então, você que é estudante de direito percebe que os caminhos são muito amplos, e ela aqui é um exemplo disso. Eu só tenho a agradecer. Depois disso, né, não tem nem mais o que falar. Muito obrigada, fiquei muito feliz, foi uma honra. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau.